Fala pessoal, Série Fundadores mais uma vez por aqui, como vocês sabem, toda terça-feira no site do Valor e nas redes sociais, falando verdade sobre startups e empreendedorismo. Hoje eu estou com o Léo da Simplipag. Cara, a gente estava conversando agora e você falou, a Simplipag você começa como um serviço para domésticos, né, para empregados domésticos, mas você tem o objetivo de fazer maior, né, uma coisa mais ampla. Por que começar logo tão focado assim? Uma das coisas que a gente tinha muito claro é que a gente tinha que começar por um segmento que tem a maior dor, né? E esse segmento da doméstica, ele é um segmento que nunca teve muito acesso ao nível de formalismo dos outros segmentos, por um lado, e nem ao crédito, que em última instância é onde a gente quer chegar também com a Simplipag. Eventualmente, em um momento futuro, a gente vai expandir para outros segmentos que também tem esse tipo de dor, mas não tem o caráter homogêneo do segmento doméstico, que é bastante comum. Não necessariamente tem um canal tão fácil como o canal do social que a gente escolheu para o segmento da doméstica. Qual que é o momento? Eu acho que a gente tem que entender até que ponto a gente já conseguiu penetrar nesse segmento e começar a entender onde é que a gente vai ter outro salto de crescimento com outro segmento, né? Falando em transição, você mesmo fez a transição de executivo para fundador. Como é que é esse processo? Como é que é essa desintoxicação? Como é que é fazer essa virada? Esse é um processo que a gente nunca sabe quando começa. Porque, na verdade, são conversas e papos que a gente tem desde que, no meu caso, eu ainda era executivo do Citi, trabalhando fora do Brasil, já tinha essa ideia, já alimentava essa ideia. E quando eu voltei para o Brasil para tocar uma financeira, foi talvez a maneira de eu, e tinha uma participação também, de eu já correr um pouco mais de risco do que trabalhar numa grande empresa. Tá. E depois, como executivo do Sofia Direto, eu me joguei no mundo do digital muito mais intensamente, que foi o complemento aí dessa transição. Você falou que você fez coaching. Precisa fazer? Precisava entender exatamente o porquê que eu queria ser empreendedor e quais eram os motivos que isso era diferente como empreendedor do que eu tinha no mundo corporativo. Então, para mim, foi super útil. O que é diferente de ser gestor de uma empresa com ser gestor de uma startup? Eu acho que o que não muda é que você realmente continua tendo que colocar a visão, você tem que ir atrás da grana, você tem que atrair e reter talento, isso é muito parecido, e tem que fazer as prioridades, escolher as prioridades dentro da companhia. Agora, muda completamente a dinâmica sua com o time. Muitas vezes eu tenho que me policiar para não estar no meio do trabalho que a galera está desenvolvendo, porque criar calor só por criar calor, né, uma entropia que você cria ali, é ruim, é prejudicial. Você tem que deixar o pessoal trabalhar, você tem que dar um nível de autonomia que muitas vezes não existe na empresa grande. Na empresa grande, muitas vezes, você tem a sua agenda tomada. Nessa etapa você se planeja, faz suas planilhas, suas projeções, mas tem um imponderável. Por exemplo, a declaração do ministro Paulo Guedes recentemente, da questão das domésticas, que vocês se aproveitaram de uma forma positiva e lançaram uma promoção para levar domésticas para a Disney. Diferente de uma empresa grande, onde você muitas vezes tem todos os recursos possíveis, numa empresa pequena você não tem. Então a execução era realmente o nosso principal fio na barriga. E aí o que acontece? Quando acontece isso, você vira todos os recursos que você tem para esse lado. Você vira todos os recursos que você tem para atender telefone, para fazer cadastro e para não deixar escapar uma oportunidade que vem e realmente cai dos céus e que você tem que materializar e que você realmente tem que fazer acontecer. Então, se por um lado você tem escassez, por outro lado você tem essa flexibilidade. Qual o principal erro até agora na condução da Simplipag? Eu acho que tem dois tipos de erros importantes, né? O primeiro é o erro mais tático, operacional, que são erros planejados, digamos assim. Você quer errar para poder aprender. Então, nós fizemos várias campanhas, só para usar um exemplo específico, onde a gente notou que o público mais afeito ao nosso produto era o público que nunca tinha registrado no social antes. E a gente estava gastando um dinheirão nos outros segmentos também. Então, são coisas que você aprende no dia a dia. Né? Esses eu acho que são erros bons e que são do business. Outro tipo de erro é o erro de gestão, que você faz ou por cacuete ou por ingenuidade e você não sabe.
Então, eu acho que se eu voltasse atrás, por exemplo, eu teria ido muito mais apressadamente em fechar alguns acordos com fornecedores, ao invés de tentar ficar negociando o melhor possível aqui e ali, porque no fim do dia você está querendo, como empreendedor, provar um conceito. Você tem que provar um conceito primeiro para depois poder atingir um outro patamar. Diferente de quando você é um gestor, e essa é a minha experiência, a minha história, onde você já tinha uma máquina operando, onde você já tinha um business ali e você queria otimizar as variáveis. Então, é muito diferente a maneira de pensar e maneira de agir. E isso talvez tenha me influenciado a tomar decisões que não foram ótimas em alguns momentos. Mas, cara, eu sou o conjunto das minhas experiências, não dá para mudar isso. Legal, obrigado. Obrigado, foi um prazer, Gustavo.